geralmente a gente não tem muito contato com as pessoas, ou as pessoas geralmente não compartilham sobre isso por medo, por vergonha. Então, vocês estarem falando sobre isso aqui nesse podcast é muito importante e vai ser representativo para muitas pessoas, muitas famílias que não se sentem representadas ou que não sabem como falar do assunto. E por isso, eu queria saber, pode ser você, Rosana, compartilha com a gente, o que é exatamente o autismo? O que é? O autismo eu achava que era uma doença. A princípio. Olha, seu filho tem o transtorno do espectro autista. E agora? Como é que cuida disso? Eu tenho que buscar alguém para que ele tome o medicamento. Em determinado momento ele vai ficar curado? Não. O autismo ele é uma condição em determinadas áreas. O autismo é uma forma diferente de aprender. Diferente, eu tenho 3 filhos. Então, o Caio, ele aprende as coisas de forma diferente. Eu tenho que conversar muito com ele. Para ele funciona mais... eu sempre digo que a forma de aprendizagem do Caio, ela tem que ser mais detalhada. Não que ele, não vai aprender. Não, ele vai aprender sim. Mas eu tenho que falar mais de uma vez. Eu tenho que explicar para ele exatamente o que a gente vai fazer. Sabe? Para fazer sentido, né? Isso, tudo tem que fazer sentido. Né? Então, não é uma coisa que, não é uma doença contagiosa, não é uma coisa de outro mundo, é desse mundo mesmo. E a gente consegue lidar com isso se tiver acompanhamento. É menos difícil com a ajuda profissional. Procura um tratamento, procura um acompanhamento, procura profissionais. Hoje eu afirmo que tem sim profissionais dedicados, profissionais que querem ajudar crianças, adolescentes e adultos que têm essa limitação. Então é uma forma diferente de aprendizagem. Às vezes eu sinto que muitas vezes os pais não buscam ajuda por medo do diagnóstico, né? E de não saber o que fazer depois disso. Então, saber que existem bons profissionais que ajudaram e ainda estão ajudando o Caio traz muito conforto. Isso é muito bom. Obrigada por compartilhar. E eu digo mais assim, quanto mais a gente procura ajuda, quanto mais informação, quanto mais a gente souber, menos difícil fica. Mais a gente consegue dar autonomia para essa pessoa. O Caio hoje já consegue andar de ônibus sozinho, o Caio vai e volta. Ele conhece mais do que eu, porque ele é muito visual. Ele consegue memorizar mais rápido as coisas. Então, hoje ele já faz muita coisa sozinho. Já vai e volta do instituto, por exemplo. E você deu essa autonomia para ele também, né? Exatamente. Eu lembro que quando o Caio tinha lá seus 12 anos, eu falava assim, filho, eu tenho tanto medo que tu vá daqui para a escola. Eu tinha medo dele se perder ali e não saber voltar. E aí ele sempre me falava, mãe, eu só vou andar sozinho quando eu tiver 15 anos. Com 14 anos ele já foi para a escola sozinho, ele já fazia os trabalhos dele, eu só ficava por ali, né, sabendo se estava fazendo mesmo, alguma coisa assim. E hoje ele já tem essa autonomia. E eu tenho certeza que com a ajuda do Evangelho tudo vai ficando mais fácil. Hoje ele já sabe o lugar dele nesse mundo, a importância que ele tem, que ele é um filho de Deus, que ele é um filho amado de Deus e que ele vai conseguir levar uma vida normal. Eu tenho certeza disso. Por quê? Porque eu fui atrás. Então, assim, pais que têm filhos nessa condição, busquem ajuda profissional. Sozinho a gente é mais difícil, né? Com o Evangelho de Jesus Cristo, procurando conhecer mais sobre o assunto, não tenham vergonha, vai dar certo. O Senhor deu inteligência, né, aos homens para que
pudesse ter conhecimento e pudesse aprender para ajudar as outras pessoas. Então, por que não procurar? Gostaria de comentar alguma coisa, Caio? Eu gostaria que a Camila falou que quando eu era criança, eu frequentava o instituto, e é verdade. Eu lembro que eu era muito. Eu gostava muito da sala de jogos e era muito bom em Totem. E eu lembro que era muito competitivo com o pessoal e era até bom, mas eu jogava. E eu gostava muito com o instituto por causa da sala de jogos, e isso com certeza me trazia alegria quando eu era criança, sabe? Como eu jogava jogos do instituto, conversava até com algumas pessoas e até ficava enchendo o saco com a Camila, lá lado no pé dela. E foi muito incrível. O instituto é incrível. E agora eu tô frequentando o instituto sozinho e tal. E é muito bom o instituto, porque realmente traz um lugar de conforto para nós. E uma coisa interessante é que ao longo dos anos eu comecei a perceber isso, que o Evangelho traz alegria para nossas vidas. Então o Evangelho ele tem te apoiado muito também, né? O Salvador Jesus Cristo é perfeito. Ele estabeleceu um Evangelho perfeito para ajudar pessoas imperfeitas. Né? E isso é incrível. Eu fico muito feliz em ouvir isso de vocês. E principalmente de você, Caio. Muito bem. E como que foi o tratamento? Assim, como que é um tratamento de uma pessoa autista? Quais são os profissionais que os pais precisam buscar? O que a criança precisa fazer, ou o jovem? Como funciona? Primeiro, o pediatra tem que encaminhar, né, para um neuropediatra, no caso do Caio, porque ele era uma criança, né? E daí o neuropediatra faz um acompanhamento, porque não tem assim um diagnóstico fechado. Primeiro ele precisa conhecer a realidade, saber que estereotipias ele tem para poder fechar o laudo. Porque, igual você falou, cada caso é um caso, Isso. Né? Tá. Então, tem alguns comportamentos que estão dentro do aspecto autista. E a neuropediatra, na época, ela acompanhou o Caio durante um mês. Ela fazia Consultas? o estudo de caso. Ela foi na sala de aula com o Caio. Ela ficou ali um tempinho com o Caio. E aí, depois, ela fechou o laudo. Mas isso foi 2 a 3 meses. É um processo demorado mesmo, para analisar todos os detalhes. Exatamente. Né? E aí é encaminhado para uma equipe multidisciplinar, chama, né? Onde tem assistente social, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, psiquiatra, para que ele fosse acompanhado por esses profissionais. E aí eu fui atrás. Não é nada fácil. Não é uma coisa que a gente consegue da noite para o dia. É um caminho aí a percorrer. E aí tem que ir em busca mesmo. Atualmente, eu já vejo que tem mais profissionais nessa área do que 13 anos. É porque se fala mais sobre isso. Se fala hoje, mais né? sobre isso. Eu lembro que na sala de aula, o Caio ficava pelos corredores porque a professora não sabia o que fazer. Então, dentro da sala de aula também, ele tinha uma mediadora e um mediador fora da sala de aula para ficar ali, para que ele não acontecesse nada fora do comum. Então, eram 2 adultos que acompanhavam o Caio no dia a dia. Exatamente. Na sala de aula tinha uma pessoa e fora da sala de aula também tinha uma pessoa. Ele até falava para mim: mãe, eu acho que tem um rapaz me seguindo. Era protegido demais. Eu falava: não, mas quem é, Caio? Aí, não, filha, ele cuida de você fora da sala de aula, para que você não sofra nem ali nenhum acidente, né? Que nenhum coleguinha seu vá fazer alguma brincadeirinha que você não goste. Hoje ele já não precisa mais desse suporte. Hoje ele já consegue. Hoje ele só tem a sala de recurso, que ele fica uma vez por semana por um determinado. É como se fosse uma outra matéria. Não dentro
do período do horário escolar. Ele fica um tempinho a mais. É uma vez por semana só. Seria, então, uma aula de reforço. Ele é uma sala, chama sala de recurso, né? Mas atualmente, Caio, você estuda em uma escola normal? É uma escola especial? Ele sempre estudou em escola normal. Sim, escolas públicas. Ah, ok. Uhum. Mas que legal que tem esse recurso, né? Isso. Dessa salinha que ele possa ficar. E ele sempre teve, né? Por ser uma escola pública, acho que é muito mais... como que eu posso falar? É muito mais fácil de conseguir essas pessoas. Essa equipe multidisciplinar, esse mediador dentro da sala de aula, entende? Legal. Eu não sei como que funciona em escola privada, não... Mas isso seria algo que vocês poderiam buscar, né? Os pais, no caso, que tenham esses desafios. Isso. E poder ajudar os filhos de vocês nessa condição, que é algo que acontece, que faz parte da personalidade do Caio agora também, né? Uhum. Mas uma coisa que eu gosto de ouvir, eu ouvi num discurso, acho que foi nessa conferência geral. Eu não lembro exatamente sobre qual doença a irmã estava falando, mas, enfim, traduzindo para a vida do Caio, o autismo não define quem é o Caio, né? Só faz parte de quem ele é.